Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a ver a parte de catalisadores heterogêneos. Então, só relembrando, a gente já falou sobre velocidade de reação, taxa de reação, e a gente viu que ela depende de algumas coisas. Então, dos materiais que estão reagindo, da concentração das espécies, condições da reação, então temperatura, pressão, de repente o pH, e o tipo de catalisador, se ele tiver ou não sendo usado. Então, primeiro, só diferenciando aí os termos. Catalisador ele é a substância que promove o aumento da velocidade da reação e não é consumida durante a reação. Já a catálise é o termo que vai designar aí o aumento da velocidade da reação promovido pela ação do catalisador. Então, essa é a diferença entre catalisador e catálise. Eu posso ter alguns tipos de catálise, então a homogênea, onde meus reagentes e catalisadores estão no mesmo estado físico, então eu tenho aqui uma reação onde todos os reagentes e produtos são gasosos e eu posso estar utilizando um catalisador gasoso também. E eu tenho a catálise heterogênea, que basicamente eu tenho meus reagentes e meus catalisadores em estados físicos diferentes. Então, posso ter a mesma reação química, mas usando um catalisador de platina que vai estar no estado sólido, enquanto reagentes e produtos estão aqui no estado gasoso. Eu posso também ter a chamada mistura catalítica, então vou ter o uso aí de vários catalisadores na mesma reação. Então, essa reação para a produção de amônia, eu posso estar utilizando ferro como catalisador, mas adicionando outros componentes aqui para potencializar o efeito catalítico do ferro. E onde são usados os catalisadores? Então, tenho diversas aplicações, para a indústria de alimentos, como vinho, queijo, pão, etc. Na indústria de petróleo, principalmente na parte de craqueamento catalítico. Para a indústria química, praticamente aí 1/3 dos processos químicos envolvem catalisadores. Para a indústria automotiva, dentre outros que eu não listei. É um mercado que em 2010 chegou aí nos 30 bilhões de dólares e continua crescendo. Então, que exemplos a gente tem de catalisadores? Como eu tenho diversos tipos de catalisadores, eu tenho diversos exemplos possíveis. Então, as enzimas, que são catalisadores biológicos, que vão acelerar reações no metabolismo de seres vivos. Eu posso ter óxidos metálicos como catalisadores, posso ter ácidos, então os íons H+, que são liberados, eles catalisam certos tipos de reação. Bases também, então meu OH-, as hidroxilas também podem agir como catalisadores. Eu tenho chamadas reações autocatalíticas, então eu tenho uma determinada reação química e um dos produtos formados ele pode acabar catalisando a minha reação. E eu tenho a chamada catálise heterogênea, que ocorrem com os catalisadores heterogêneos, que são basicamente metais de transição, aí, como platina, cobalto, níquel, paládio, dentre outros. Os catalisadores heterogêneos vão ser o foco do estudo nessa parte do curso. Então, só relembrando, eles são os catalisadores que estão em uma fase diferente daquela que estão os reagentes. Aqui a gente vai trabalhar com catalisadores sólidos e nosso meio reacional vai ser predominantemente gasoso, mas ele pode ser líquido também, dependendo da condição. E a gente vai trabalhar com isso dessa forma, porque com o catalisador sendo sólido, ele vai absorver as moléculas do reagente. Ao fazer essa adsorção, ele vai enfraquecer as ligações químicas, consequentemente diminuindo a energia de ativação. Então, a gente tem todo o mecanismo que acontece para esse tipo de catalisador. Diminuindo a energia de ativação, a minha reação vai acontecer mais rapidamente. Então, aqui, só como exemplo, a gente tem os conversores catalíticos nos carros, que a gente tem movidos aí a gasolina ou diesel. Então, basicamente, eles são metais de transição incorporados aí numa fase sólida, e os gases de combustão, aqueles gases da combustão incompleta, então NOx, o monóxido de carbono, ou mesmo hidrocarbonetos, eles vão entrar em contato com o catalisador. Isso vai aumentar a velocidade da reação e eu vou formar produtos menos tóxicos, como CO2, nitrogênio e água. Então, aqui algumas fotinhas que a gente tem para catalisadores, percebe que eles podem estar em escala bem pequena aí. Cada um desses poros permite que eu tenha a entrada do reagente e toda essa área superficial permite acelerar aí a minha reação. Então, quanto maior a superfície que eu tenho do meu catalisador, mais rápido a minha reação vai acontecer, maior o poder dele de catalisar a reação. Eu posso ter também os chamados catalisadores suportados. Então, basicamente, ao invés de eu ter um material inteiro formado por catalisador, eu tenho um material que é algo mais barato. Então, por exemplo, aqui alguma base carbonácea,
e eu tenho aí algumas gotas de catalisador pinceladas aí em cima dessa base. Então, como o meu catalisador é mais caro, eu posso estar fazendo isso aí para economizar. Algumas propriedades dos catalisadores. A mais importante vai ser a área superficial, porque quanto maior a área superficial do catalisador, maior vai ser a superfície capaz de catalisar as reações. Dessa forma, a porosidade do catalisador acaba sendo de extrema importância, e a gente pode ter catalisadores chegando aí até 1.000 metros quadrados de área para cada grama de catalisador. Então, se eu tenho uma determinada reação catalítica sólida, por exemplo, a reação A dando B, eu tenho de maneira geral 7 etapas que vão acontecer. 4 etapas que vão ser basicamente físicas, então etapas de difusão ou transferência de massa, e 3 etapas que vão ser químicas, que é a dissorção, a reação propriamente dita e a desorção. Vamos ver isso um pouquinho mais detalhado. Então, eu tenho numa primeira etapa a difusão dos reagentes através da camada limite aí na superfície do catalisador. Então, tenho meu gás aqui, tenho uma camada limite, então tenho essa primeira difusão, uma etapa física. Eu tenho uma segunda difusão, que vai ser esse meu reagente que está aqui na superfície do meu catalisador, dentro do poro desse catalisador. A partir daí eu tenho as etapas químicas, então primeiro uma dissorção em algum sítio ativo do meu catalisador, depois a reação química propriamente dita, depois a desorção desses produtos formados desse poro do meu catalisador, e aí o caminho inverso, então a difusão dos produtos para fora dos poros e a difusão dos produtos pela camada limite até o meio gasoso. Eu sei que essa primeira aula ela tem bastante coisa, mas ela é basicamente para dar uma visão geral sobre catalisadores e uma visão geral sobre as etapas extras que a gente tem quando a gente está trabalhando com catalisadores heterogêneos. A partir da próxima aula, a gente começa a aprofundar um pouco mais nisso, entrando nos mecanismos da reação. Dito isso, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que a gente tem disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!